Todo mundo nasce com um sonho. O da Pereira Alvim sempre foi surpreender você, construindo empreendimentos da mais alta qualidade, para promover o bem-estar e um convívio gostoso e saudável entre as pessoas. Em 20 anos de história, não abandonamos o nosso sonho um dia sequer. Pereira Alvim, 20 anos surpreendendo. O programa Suzy Lemos está no ar e trazendo para vocês muita coisa diferente no programa de hoje. Nós não falaremos aqui de misticismo, não falaremos de religião, não falaremos do oculto, nós tentaremos entender algumas coisas. E como a morte do nosso querido Eduardo Campos ficou muito em aberto, né? E eu trouxe uma pessoa que está rodando aí na internet, que previu, né, a morte do Eduardo Campos, falou o voo, o avião, a situação todinha do falecimento dele. Eu estou com o Juscelino da Luz aqui no programa Suzy Lemos. Eu fico muito feliz porque ele veio com exclusividade para nós. Eu agradeço o Juscelino ter vindo ao programa Suzy Lemos e tentar nos auxiliar nessa situação que eu vou ser honesto para você, é bem diferente. É inusitado um pouco, né? É bem diferente, as pessoas estão acostumadas. Porque, como eu disse, aqui, antes de começar o programa, aqui, gente, de forma alguma nós estamos colocando as palavras dele em questão. Ninguém está duvidando, acreditando, sendo conivente, não sendo conivente, de forma nenhuma. Tá? Ninguém está desmerecendo o que ele faz ou deixa de fazer. Volto a dizer, nós estamos simplesmente tentando entender toda essa situação. Juscelino, pelo que as informações que eu obtive em nível de internet, você vive nessa situação de premonições. O que seria? Seriam premonições? Pelo que eu li, você fala que você tem os sonhos, que tudo vem para você pelos sonhos, né? E acontece isso desde os seus 9 anos de idade? Isso, são experiências fora do corpo, que começou em 1969. Em 69 foi o primeiro caso. Eu fui dormir na horário criança ainda. Correto ainda, né? 8 horas, 7 horas da noite, já estaria dormindo e depois, 1 hora depois, eu entrei em sono profundo e aí despertou o primeiro sonho. E o primeiro sonho veio, óbvio, que a gente fica assustado, com medo, mas o fato aconteceu 4 anos após. Foi em 69 o primeiro e em 1973 se concretizou. Tá, qual foi essa primeira premonição? Vamos colocar essa assim. Primeira visão de sonhos premonitórios que eu tive foi em 73, 69. Foi em 69 que você sonhou. Com uma família que estaria envolvida num acidente e o fato concretizou-se em 73. Isso. O que seria? É um acidente que iria chocar um carro contra um caminhão. E isso eu vi o acidente, é como se estivesse presente naquele ato, né? E infelizmente veio se chocado como foi sonhado. Né? E aí, daí em diante, começou a despertar sonhos e sonhos e sonhos e sonhos, 6 vezes por semana. E um dia que eu chamo, entre aspas, dia de descanso. E isso ocorre 1 a 9 sonhos noturnos. Tem um dia que eu não escolho qual, não tenho controle sobre isso. De 1 a 9 sonhos você tem por noite? Isso. E então é uma viagem. Tem 9 premonições noturnas? Isso, é como se fosse uma viagem astral. Okay. Eu posso estar no Brasil, vou para outro lugar, entendo a língua, qualquer idioma, vou lá naquele local e recebo aquelas informações e participo daquela cena que vai ocorrer no futuro ou não. Né? Certo. Tá, e você pode ligar isso à espiritualidade, ao espiritismo? Não, eu não tenho eu não posso dizer que isso está ligado a filosofias ou religião, né? Eu sei que a ciência explica, para a psicologia científica explica esse fato. Nós já fomos estudados por uma revista científica no exterior e ela explicou que isso são sonhos que eu tenho, porque
o cérebro diferenciado de outras pessoas, que as pessoas entram em descanso, porque eles têm como notar isso aí. Certo. No meu caso, ele funciona a noite inteira, ele não para, ele fica Eles colocam como linha cor vermelha, Certo. que é quando o cérebro está ativo. E isso comigo ocorre à noite, mesmo eu estando em sono profundo. Uhum. Sim, mas isso não é uma explicação, né? Não é uma explicação científica. Não é explicação científica, mas na prática foi da forma como foi dado a minha pessoa. Dentro da explicação científica, ela confirma que existe o sonho premonitório, né? E isso foi relatado em documento e depois eu recebi um documento sobre isso daí. Você tem esse documento? Eu tenho documento, tenho. Comprovando esse relatório? Tenho. Saiu numa revista científica mundial, não, né? Não, eu não tô, por isso que eu estou te perguntando. Nós não na realidade, foram analisados 4 pacientes, né? Escolhidos de lugares diferentes. E você estava no meio? Eu estava no meio, fui uma das pessoas escolhidas e dentro dessa escolha, o que foi relatado é que os cérebros das outras pessoas, dos outros indivíduos, teriam uma diferença para o meu. E eles entraram, aquele estado alfa, beta, que a gente explica, essa ciência pode explicar, a gente aqui é difícil porque levaria tempo. Exato. A gente está tentando ser um pouco mais objetivo nesse sentido. O que acontece? Esse vermelho indicou que o cérebro meu, em todos os sonhos que eu tive, nas experiências, ele ficou ativo. Tá, ok. Então vamos passar por isso, porque aí eu teria que ter uma pessoa competente dentro dessa área e eu não a tenho no momento aqui para poder discutir essa situação. Sim. Então eu não vou levantar uma situação que eu desconheço em nível desse ponto científico, tá? Porque aí você vai entrar em vários méritos que uns vão entrar dentro dessa proposta que eu estou falando, como outros também não entrariam. Sim. Então é muito subjetivo essa conclusão, vamos dizer. Bom, enfim, aí você começou com os sonhos e você foi, dentro desses sonhos, você foi enviando cartas informando as pessoas dessas situações. Isso, daí eu fui orientado para a maior parte delas registrar. Quem te orientou? Isso é a parte espiritual, recebiam. Nesse contexto todo, eu recebo uma voz que me indica o que eu devo fazer. Então, peraí, vamos é que são coisas, muito intenso isso, né? Exato, por isso que eu preciso entender. Tu diz que, de repente, tu não pode linkar isso com nenhuma religião. Nem com a católica, nem com a evangélica, nem seja ela qual for. Mas agora tu está dizendo que a tua parte espiritual te avisa. Eu recebo uma voz que me indica o que eu devo fazer. Agora, eu não crio vínculo com isso. É lógico, se existe algo a ver, eu prefiro não me ater a isso, porque não quero me relacionar em vínculos religiosos ou filosóficos. Vamos ficar com a ciência. Eu prefiro, no meu caso, ficar com a ciência nesse sentido que há uma explicação objetiva. Óbvio que eu respeito cada denominação religiosa, cada filosofia. Sim, tem que respeitar mesmo. Dentro das suas explicações. Então, lógico, eu tenho boas relações com todos. Mas tem que ter. E cada um, ele entende de uma forma diferente. Eu respeito. Então, o meu papel, na verdade, é cumprir aquilo que foi me dado. Agora, se ele há uma ligação com a espiritualidade... Não, eu nem estou... Não, estou dizendo, se há uma ligação entre a espiritualidade ou igreja católica ou evangélica, em cada setor, eu respeito a todos da forma como eles entendem, né? Eu digo, no meu caso, assim, eu entendo que existem algumas coisas inexplicáveis que passa... Ou são explicáveis no sentido, cada um com sua tese, por defesa, mas eu levo mais para o lado científico, nesse sentido de contribuir com a sociedade. Isso que eu recebo é para uma contribuição. Tá, então, dentro do que você disse, voltando ao assunto, você disse que você tem essa intuição que vem para você, né, esse aviso que você tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Exato. Tá? Aí você envia essas cartas. Eu vou até o lugar, por exemplo, eu estou como uma viagem astral, estou no lugar, recebo vejo as pessoas conversando, entendendo, normal, como eu estivesse aqui, nós aqui. Você vive a situação. Na realidade, é o real. Eu vivo na situação real. E
quando retorna ao corpo, no final de manhã, eu ouço a voz que fala é isso que você tem que escrever para tal pessoa, e vem o endereço, o nome, e você deve fazer assim. Aí eu faço da forma como foi orientado. Agora, Juscelino, eu vou te fazer uma pergunta, porque isso foi uma entrevista que tu deu para um site, tá? Para um programa de web, que eu vi a sua entrevista, aonde foi questionado assim, essas cartas que tu envia, nenhuma pessoa recebeu essas cartas? Porque pelo que consta na internet, ninguém recebeu essas cartas. Até teve um documentário da Ana Maria Braga, né, onde tu diz que ela ia ter um problema, que ela ia ficar doente, tal. E ela mesmo fala que ela não recebeu essa carta, ela não chegou nas mãos dela tal carta, isso foi próprias palavras dela, está na internet, que ela disse, olha, eu não recebi nenhuma carta tua dizendo desse fato. E outras pessoas também falaram isso. Até a própria, na época, Marta Suplicy disse que não havia recebido nada da carta que tu disse, que tu enviou uma carta para ela também antevendo um fato. Como que aconteceu isso e ninguém recebeu essas cartas? Nós devemos entender o seguinte, o que ocorre por aí? Ocorre algumas manifestações de pessoas que não estão, entram na história, que não conhecem. O que aconteceu com a Ana Maria Braga? Ela não disse que não recebeu, ela disse que a carta não chegou na mão dela. A carta foi entregue lá. Não, ela não recebeu. Não, mas foi entregue para alguém da produção dela. Não. Se a gente entender, existe uma AR. O AR tem o nome de uma pessoa ali. Se a pessoa não entregou, ele é o responsável por isso. É a mesma coisa, você tem sua produção. Se eles receberam uma carta que está no seu nome e não te entregaram, é responsabilidade deles. Então tu acredita que a produção da Ana Maria Braga, acredito, não, tenho certeza, que alguém da produção, seja lá quem for, que recebeu, não entregou para ela? Agora eu vou te dizer outra coisa para você entender. Após isso, um diretor de um programa, de um grande canal, foi lá na Rede Globo, em São Paulo, de um grande canal no exterior, foi lá no Globo, disse, segundo a produção dela, disse que recebeu, mas não poderia falar no assunto. Então, para você ter uma ideia, como que é? Então, peraí, deixa eu entender que agora eu não entendi. Um diretor de uma... De uma rede famosíssima no exterior, não veio ao foi lá para perguntar sobre essa carta, a mesma carta. Que foi enviada para a Ana Maria Braga. Do que ela disse, isso, do que ela referiu. E a própria produção, isso eu tenho gravado, disse que não poderia falar, receberam, mas não poderia falar no assunto. Que a produção da Ana Maria Braga afirma que recebeu. Receberam, mas não poderia falar no assunto. Tu tem isso gravado? Tem, claro. Tu pode mandar pra gente isso? Tem tudo gravado. Você pode mandar pra gente? Tá em outra língua, se você quiser. Não tem problema, a língua que for. Tem gravado. O que acontece, você deve entender, por isso que eu em um programa que eu fiz recentemente, eu propunha, o seguinte, até uma universidade federal fazer um acompanhamento desse fato, né, numa área que estuda parapsicologia, acompanhar as cartas. Porque para você ir num lugar e dizer que a pessoa recebeu depois que o fato acontecer, você não vai encontrar essa pessoa. Fica difícil. Você Todas falar com a pessoa que já morreu, né? Aí vai ficar meio difícil. E mesmo se a pessoa não morreu, não vai falar sobre o assunto. Isso aconteceu em vários casos. A pessoa recebeu e não vai comentar. Não, mas o que eu acho interessante... Há um caso da TAM. Você referiu, eu gosto de esclarecer. A TAM recebeu, me ligou antes, me falou todo... E como é que a TAM diz na internet, tem um documentário da TAM que fala que não recebeu? Mas isso ninguém vai falar. Se você quiser encontrar uma pessoa que fale, eu te dou um diploma bem grande então, e um troféu. Assim. Um troféu. Então, peraí, gente, então tem alguma coisa errada. Tem muito errada. Vamos avaliar da seguinte forma. Gente, são acidentes. Mas existe uma explicação lógica para isso, né? O que eu acho interessante, vê se tu concorda comigo. Vê se tu concorda comigo. São coisas que normalmente que tu leva... Desculpa a expressão, mas são desgraças. Infelizmente. Mortes, acidentes, assassinatos, só coisa light, né? Então, quer dizer, são todas coisas muito pesadas e fortes. As pessoas, hipoteticamente, recebem esses documentos. Vamos colocar assim, né? Você envia. Claro. Essas pessoas não recebem.
Eu queria entender, é lógico que a gente não vai entender a cabeça do ser humano, ninguém está aqui para entender ninguém. Claro. Agora, é uma questão de lógica. Agora, o que nós devemos entender é o seguinte: todos recebem e todos têm. Porque se eu mostro a carta, até hoje, nunca ninguém questionou, a não ser essa televisão que foi processada. Eu estou sabendo, você pediu um valor razoável de indenização. É o direito meu, né? Ninguém está questionando o seu direito, É o direito meu, de pedir direito de resposta. Lógico. Agora, eu te falo, não é que a pessoa não recebeu, é que em muitos casos envolve questões jurídicas. A gente tem que entender que se uma pessoa sumir, vamos supor o caso da TAM, eu vou voltar à TAM. Sim, eu vou pegar um programa, o próximo programa que ele virá, que nós vamos enfatizar só esse caso, porque é um caso que criou uma polêmica danada. Vamos só o caso da TAM, que eu tenho a carta que foi passada por uma perícia e o documento está peritado e garantindo meus direitos, por um perito que é do Tribunal de Justiça. Então, para você entender, quando a TAM recebeu a primeira, não é que eu estou culpando a TAM, não estou direcionando culpa a ninguém. Foi ligado para mim. Bom, primeiro que você não sabe quem pegou a carta. Não, sei porque ligou para mim e confirmou. Tá. Eu mandei para o diretor geral da TAM e fizemos uma reunião ainda. Fizemos uma reunião antes do acidente ainda. Então, para você... Antes do acidente, vocês tiveram uma reunião? Sim. Agora, veja bem que eu quero chegar para você. Por isso que eu falo com toda certeza e sou objetivo naquilo que eu falo. Então, o que acontece? Quando o fato ocorreu, óbvio que uma empresa daquele porte, não estou aqui julgando a TAM, subjugando, é uma empresa idônea, para mim é uma empresa idônea. Depois do fato acontecer, houve mortes, prejudicialmente, 199 vidas foram perdidas. Pelo amor de Deus. E esse é um dos fatos que eu quero deixar bem claro para as pessoas. Quando eu mando uma carta, não é que eu quero que aconteça aquilo lá, não. Não, se você está mandando é que você não quer que aconteça. Eu escrevo uma carta, no presente pode ser negativo, mas com um futuro positivo. Sim, lógico. Essa é a minha intenção. A ideia é que não aconteça. Exatamente. E prevenir aquelas pessoas que possam estar envolvidas naquilo. Então, quando eu mandei essa carta, foi feita uma ligação, foi feito reuniões. Então, tudo isso eu tenho documentado. No entanto, essa empresa que falou mal foi condenada por esse motivo. Porque existe documentos que eu não posso mostrar, porque está na fase jurídica, não posso expor ainda. Mas no futuro farei questão disso. No momento eu estou respeitando a questão jurídica. Então, o que acontece? Quando foi feito tudo essa modalidade que eles colocaram, aí da TAM, fala a TAM que não sabe de nada, como uma pessoa não vai saber de nada se foi notificado via cartório? Você sabe que é notificação via cartório. É lógico. Uma via fica no cartório. Então, notificações de cartório, não tem como você falar que não recebeu. Recebeu. Agora, outro item que eu quero te falar... Recebeu. O problema é ter chegado onde deveria. Chegou na mão da pessoa porque existe um departamento jurídico que assina ali, né? E é notificação extrajudicial. Então, notificação extrajudicial via cartório, não tem como falar que não. Então, o que acontece? A empresa, se ela assume, o que nós devemos entender juridicamente, se uma empresa assumir juridicamente a público que ela recebeu uma carta, como fica essa situação dessa empresa? Não, eu entendi. Ela vai acabar sendo descaracterizada até por acreditar numa suposta carta que enviaram dizendo que ia cair e tal. Não, fora isso, as implicações jurídicas também. Sim, agora, o que aconteceu além disso? No próximo voo que teria, em 2007, ela retirou o voo. Ótimo. Salvamos vidas de pessoas. Então, foi retirado o voo. Foi retirado um voo, nós registramos tudo certinho, bonitinho, até a retirada do voo. Então, por isso que eu falo, às vezes... Você tem esse documento da retirada tudo guardadinho. E você pode mostrar pra gente? Vou mostrar para vocês. Então, tá bom. Outra coisa que a gente tem que entender, depois que acontece, as pessoas vão procurar. Tem que procurar antes. A mídia tem que ir lá procurar antes, para ver se receberam. Quando se procura antes, a pessoa não tem como negar. Então, Juscelino, eu achei interessante o que você falou, porque eu trarei novamente o Juscelino no programa Suzilemos, mas eu vou finalizar o programa com a seguinte situação. Você finalizou agora com uma situação interessante. Você disse que a mídia deveria ir antes do acontecido. Veja se na próxima entrevista que tu vai me dar,
tá? Que nós traremos ele. Se você tem alguma coisa que você teve a premonição, se você puder falar pra gente, nós vamos atrás. Eu me comprometo a ir atrás antes e depois falar aconteceu ou não aconteceu. Então eu vou atrás, eu vou ver, eu vou falar, eu vou buscar isso, porque agora você disse que nenhuma mídia fez isso. Então o programa Suzilemos vai fazer. E aí nós vamos comprovar esse fato. A gente tem que falar o que anda acontecendo. E não é o problema da mídia, não é o problema da mídia. Vamos deixar bem correto para as pessoas não entenderem. O Juscelino está criticando a mídia. Não é isso. Você está dizendo assim, o que precisa para evitar essa questão é o interesse da mídia em si de ir antes lá e confirmar o recebimento. Por que querer arrancar de qualquer pessoa após o fato acontecer um sim? Seria impossível. Então vamos fazer o seguinte, eu vou Você finalizar. Concorda comigo? Concordo. Então nós vamos fazer o seguinte, o Juscelino no próximo programa, ele vai trazer uma situação que, pelo amor de Deus, gente, ter 9 premonições por noite, olha, eu não sei o que seria da minha pessoa, porque então, eu acho que tu não dorme nunca. É terrível, né? Então, ele vai trazer um fato aqui para o programa Suzilemos, nós iremos atrás para saber se esse fato que ele trará, a pessoa recebeu a carta, quem recebeu a carta e o que é. Então você fique aí que nós avisaremos quando o Juscelino virá novamente. E tem ainda Eduardo Campos, que nós falaremos para vocês tudo isso. Juscelino, muito obrigada por estar no programa Suzilemos. Nós estamos assim muito contentes. Esperamos você novamente aqui para esclarecer mais coisas, porque isso aí é uma incógnita, é uma coisa, desculpe a minha expressão, uma coisa estranha, vamos colocar dessa forma, né? Uma forma simples de se dizer, né? Para o entendimento. Claro. Né? N coisas no meio dessa situação que deixa todo mundo, como que pode? Como que será? Como que ele vive dessa forma? Como ela atende? Inclusive, nós estávamos em off, que eu vou trazer, que nós traremos para vocês também. O Juscelino fez um comentário que ele tem um atendimento dele, que ele faz, né, em Águas de Lindóia, né? Isso, em Águas de Lindóia. E que ele vê a áurea da pessoa, que daí ele faz todo o processo dele de atendimento. Tudo isso para você no programa Suzilemos. Juscelino, obrigada. Imagina. Até a próxima e nós vamos continuando a nossa conversa. Tudo isso para você. Muito obrigado pela audiência. O programa Suzilemos agradece todos os recados de bom dia, boa tarde, boa noite e a participação de vocês em todos os nossos programas. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem.
Todo mundo nasce com um sonho. O da Pereira Alvim sempre foi surpreender você, construindo empreendimentos da mais alta qualidade, para promover o bem-estar e um convívio gostoso e saudável entre as pessoas. Em 20 anos de história, não abandonamos o nosso sonho um dia sequer. Pereira Alvim, 20 anos surpreendendo.